A aula de hoje a gente vai fazer uma revisão da aula 1, 2 e 3, né? A gente vai destacar aqui os pontos mais importantes dessas três aulas. Então, na aula 1, a gente viu o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, né? As características de cada um desses dois sistemas aí, como está dividido os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos. Onde aí, né, para a geografia é de fundamental importância compreender a regionalização do mundo, onde podemos comparar e estabelecer semelhanças e diferenças entre regiões, né? Então, entre as regiões, no processo de regionalização, vai ter tantas semelhanças quanto diferenças, né? Onde aí, né, está dividido em três grupos. Primeiro mundo, que compreende aí os países capitalistas industrializados com economia desenvolvida. Temos também aí o grupo do segundo mundo, né, que compreende os países socialistas. E o terceiro mundo, o grupo dos países marginalizados, ou seja, subdesenvolvidos. Onde temos também outra forma de regionalização, onde temos aí os países centrais, né, que são os países ricos, e os países periféricos, onde a minoria, né, composta de países centrais ou ricos, são detentores de tecnologia de ponta, né? Tem uma industrialização forte e uma dominação financeira. Já a maioria, que são os países periféricos, né, ou pobre, são caracterizados por forte dependência financeira, né? Possui também um baixo desenvolvimento tecnológico e ineficiência de um sistema social capaz de garantir uma vida digna para a massa da população, né? Outra forma de regionalização também em relação aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos é aí a regionalização em países do norte e países do sul, né? Onde os países do norte são conhecidos também aí como os países desenvolvidos, ou seja, os países que estão localizados ao norte, no hemisfério norte, são os países desenvolvidos, e os países que estão localizados aí ao sul, né, são os países subdesenvolvidos ou os países aí periféricos. Temos aí, né, uma forma de regionalização em relação aí à vegetação que existe aí no mundo, no planeta, né? Onde aí não podemos generalizar nenhuma dessas partes, porque temos aí as florestas tropicais, por exemplo, nessa área aí onde está a predominância de florestas tropicais, é claro que existe outro tipo de vegetação, né? Por isso que não podemos generalizar, porque aí é destacado apenas a vegetação que tem uma predominância maior. Temos aí a divisão do mundo, né? Nos três mundos. Primeiro mundo representado aí na cor verde, segundo mundo na cor laranja e esse terceiro mundo na cor amarelo. Só lembrando aí que esse segundo mundo, né, ele já não existe mais, porque aí compreendia os países socialistas. E hoje esse sistema socialista, né, já entrou em decadência. Na aula 2 e aula 3, a gente viu aí, estudamos um pouco sobre a Europa, que é conhecida aí como Velho Mundo, né? O berço das civilizações. Então, tá um mapa aí para vocês mostrando a regionalização, a localização aí do continente europeu. Recebe esse nome, né, por fazer parte do chamado berço da civilização. É um continente subdividido em vários países, né? Possui um pequeno território, mas é considerado uma potência econômica. É bastante alongado no sentido longitudinal, né? Possui aí aproximadamente 10,6 milhões de quilômetros quadrados em 7% das terras emersas, né? O continente é um dos menores, né? Então, depois dele só tem a Oceania aí que é menor, né? Então o continente aí é considerado um dos menores. Apesar de ser considerado por convenções um dos 6 continentes terrestres, né? A Europa é a rigor
uma enorme península ligada ao oeste do continente asiático, né? Então, é considerada aí uma península do continente asiático. Mas, devido aí o estudo, chegou-se a uma conclusão que ele é considerado um continente porque ele já possui uma cultura própria. Em relação às formas de relevos, né, principais, destaca-se aí as planícies, maciços antigos, planaltos e os dobramentos modernos. Sobre a hidrografia, é marcada pela grande quantidade de rios, embora não contem, né, com rios de grandes extensões e volumes. Em relação aos rios, destaca-se aí o Danúbio, o Reno, né, que são de grande importância aí no continente. Em relação ao clima, caracteriza-se por ser predominantemente temperado, é influenciado por vários fatores, como a latitude, o relevo, a maritimidade, corrente do Golfo e ventos dominantes. E apesar de não ser um dos maiores continentes da Terra, existem diversas formas possíveis para regionalizar, né? Então, existem diferentes formas aí para regionalizar o continente europeu, né? Então, segundo diferentes critérios, né, tais como os aspectos físicos, políticos, econômicos e culturais, aí a gente vai ver, né, uma forma de regionalização do continente. Então, temos aí essa forma de regionalização em Europa setentrional, Europa meridional, Europa oriental e Europa ocidental. Vamos conhecer um pouco de cada uma delas. A Europa ocidental é uma região formada por alguns países atlânticos, ou seja, banhados pelo Oceano Atlântico, onde a maioria dos países apresenta um elevado PIB, né, Produto Interno Bruto, e boas condições de vida. Como destaque aí, temos Reino Unido, Alemanha e França. Já na Europa Oriental, né, compreende aí o conjunto de países do centro-leste europeu. Então, compreende os países aí que estão localizados no leste europeu. São países que adotavam o sistema socialista. Um destaque aí tem a Polônia, né, que é um dos maiores países do leste europeu, que apresenta alguns destaques na indústria, mas é a agricultura que dinamiza a maior parte da economia, né? Mesmo tendo aí alguns destaques na indústria, é a agricultura que se destaca aí na economia. Em relação à Europa setentrional, localiza-se no extremo norte do continente, né? Esses países têm condições climáticas que comprometem a produção agrícola, né? Como destaque aí tem Suécia e Noruega, que são países considerados desenvolvidos. Então, dentre os países que compõem aí a Europa setentrional, temos aí a Suécia e a Noruega, que se destacam como países desenvolvidos. E Europa meridional, que é a última forma aí de regionalização. Essa parte aí da Europa é composta de alguns países, né, ao sul do continente, que são banhados pelo mar Mediterrâneo, com exceção de Portugal, Espanha e França. Destaque para a Turquia, que tem 3% de seu território nessa área e 97% na Ásia, né? É uma área de grande atração turística, região de forte tradição histórica e cultural, né? Os mundos grego e romano nasceram aqui. Hoje, essa área, né, é menos desenvolvida da Europa. Aqui se encontra, né, menores países da Europa. Estão localizados aí os menores países da Europa, como Vaticano, Mônaco, Andorra e San Marino, né? Então, tá aí os destaques principais da Europa meridional, né? Então, em relação aos aspectos físicos, né, culturais, históricos, a Europa está dividida aí nessas três partes: Europa meridional, setentrional, ocidental e oriental. Lembrando que aí Europa oriental e ocidental, né? A ocidental compreende aí os países capitalistas,
tendo os Estados Unidos à frente, né? E na parte oriental tinha aí os países socialistas comandados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eram esses os pontos principais que tinha para passar para vocês, né, em relação a essas 3 aulas que a gente já viu. E em breve nos encontraremos.